Bom, olá a todos. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar para vocês aqui resumidamente a ferramenta que desenvolvemos com base no Excel. Qual que é o objetivo dessa ferramenta, né? A ideia dela é melhorar a gestão das informações dos indicadores de desempenho de uma empresa, né? Eu vou abrir aqui para vocês rapidinho para mostrar um pouco da ferramenta, né? Quando a gente abre a ferramenta, a primeira tela que aparece para a gente é essa daqui, né? E aqui a gente resume para vocês o objetivo, né? O objetivo dessa ferramenta, né, é auxiliar a empresa ou instituição a definir objetivos, medir seus desempenhos e gerenciar seus processos, para que possa aumentar a chance de ter sucesso em suas operações, refletindo em resultados positivos, né? Para que isso aconteça, algumas premissas devem ser seguidas, né? A gente destacou aqui algumas delas. Por exemplo, a ferramenta deve ser preenchida pelo responsável pelo departamento. As informações inseridas devem ser autênticas e confiáveis. Os resultados devem ser apresentados e validados pela gerência geral. Aqui a gente destaca sempre essa parte tem que ser validado, porque a gente acredita que a gerência geral está mais alinhado com a estratégia da empresa e eles que vão dar o aceite para ver se o seu departamento está alinhado com o que eles querem, e também é deles que pode vir ou não os recursos necessários que vocês vão precisar para seguir com a ferramenta. Uma outra premissa é que as informações devem ser atualizadas periodicamente, né? Na ferramenta a gente tem a opção de atualizar mensal ou semanal, conforme você definir. E a última premissa aqui, ações corretivas devem ser tomadas para indicadores que estiverem abaixo do desempenho. Ou seja, se você vê que o seu indicador de desempenho não está atingindo o objetivo proposto para aquela data, você deve tomar uma ação. Não adianta você ver que o indicador está baixo e não fazer nada, tá? Então, para que a ferramenta funcione, o ideal é que você respeite e siga essas premissas. Aqui também abaixo tem algumas recomendações, né? Aqui a gente vai preencher algumas questões aqui embaixo. Então, ao preencher as questões, que a gente coloca aqui que deve ser preenchida pelo responsável do departamento. Então, ao preencher as questões, converse com os demais integrantes do seu departamento, busque por ideias e tente chegar a um resultado comum. Às vezes a informação não está tudo com o responsável do departamento, as outras pessoas podem contribuir bastante, né, para chegar num objetivo comum a todos. E uma outra recomendação, tanto o objetivo quanto as métricas e metas são dinâmicas, podem ser reajustadas com o tempo ou oportunidade identificada. Não adianta a gente definir uma meta e depois de um tempo a gente ver que a empresa mudou de estratégia, não faz mais sentido a gente continuar seguindo, né, seguindo esse objetivo. Então, claro que isso é dinâmico. Você identificou uma nova oportunidade, vamos mapear isso daqui, vamos colocar uma meta para isso e vamos seguir. Então, essas informações podem sim ser alteradas conforme a necessidade. Também não é comum, mas sua missão, visão e valores também podem ser modificadas. Modifique caso seja necessária. Aqui mais para frente vocês vão entender melhor o que isso quer dizer, tá? E a ferramenta tem aqui, para começar, são dois botões, né? Antes de iniciar, clique no botão ao lado para informar ou definir a sua missão, visão e valores. Se a gente tentar avançar e ir direto para as questões, a ferramenta ela bloqueia, tá? Você não consegue avançar se você não tiver isso definido. Tá? E aqui eu também vou resumir para vocês aqui que essa ferramenta foi adaptada da metodologia AITIO, né? Tá aqui a referência aqui embaixo. Quando eu falo da metodologia AITIO, eu estou falando dessa trilha aqui, tá? Claro que não seguimos, né, 100% dessa metodologia, foi adaptado, tá? Então vamos lá, primeiro para a missão, visão e valores. E aqui a gente tem que preencher a missão, visão e valores. Eu vou explicar para vocês resumidamente o que é a missão, né? A missão nada mais é do que o propósito empresarial, o propósito atual e o futuro, ou seja, a razão de existência, por que a empresa existe, né? Quando a gente fala em visão, a gente está falando o que a empresa quer ser no futuro, o que se idealiza para a empresa. E por último aqui tem os valores, né? O que são os valores? São as crenças básicas, os ideais, éticas que serão levados em considerações quando você tiver que tomar alguma decisão. Isso daqui é estratégico, tá? A empresa tem que ter isso bem definido. Se não tiver bem definido, essa é a hora de você definir. Aqui também nós deixamos um link, em que você pode estar, um link do YouTube, que explica melhor a missão, visão e valores e como você definir caso você não tenha. Eu já peguei um modelo aqui na internet de uma missão da instituição
da Cruz Vermelha, que eles divulgam no site. Então eu já deixei aqui a informação aqui previamente preenchida, só para eu poder passar para a ferramenta. Então eu vou vir e vou colocar aqui. Aí eu terminei aqui de colocar a missão, eu vou para o próximo campo, que é a visão. Eu vou voltar lá e vou pegar o exemplo da visão também. Venho e coloco aqui. Visão e por último, valores. Preenchi aqui as 3 informações, né? Aqui tudo preenchido, é hora de seguir em frente. Então vamos dar um concluir. E depois, após o preenchimento acima, né, responda as questões. Vamos agora para as questões. A gente viu que a ferramenta agora deixou a gente avançar. O segundo passo é definir seu objetivo e metas, né? A primeira coisa que a ferramenta pede aqui é qual o nome do seu departamento ou área. Tá? Também vou pegar um exemplo aqui que eu já deixei previamente preenchido. Vamos supor que o nome do meu departamento é voluntariado, né? Qual o objetivo do seu departamento? E aqui a gente coloca algumas observações. O objetivo que o seu departamento pretende entregar dentro de qual prazo? O objetivo deve ser SMART. Explica para vocês. SMART quer dizer específico, mensurável, alcançável, relevante e tempo estimado. Não adianta eu colocar vou dar um exemplo para você. Meu objetivo é aumentar em 10% o meu número de voluntários. Beleza, eu fui específico, eu estou falando que eu quero aumentar meu número de voluntários. Eu fui mensurável, que eu falei, em 10%. Pode ser alcançável, sim ou não, aí vai depender da empresa, mas é relevante, sim, mas eu não defini o tempo. Eu quero aumentar, beleza, até quando? Então eu quero aumentar até o final de 2016. Ou um outro exemplo, aumentar o número de voluntários cadastrados até o final de 2016. Legal, fui específico, só que eu não fui imensurável, eu não falei o quanto eu quero aumentar. Tá? Eu vou dar um outro exemplo de um outro objetivo. Por exemplo, eu quero medir o diâmetro de uma nuvem, né, específica. Eu quero medir o diâmetro daquela nuvem. Beleza, é específico, é mensurável, né, eu conseguiria medir o diâmetro daí, só que é alcançável? Não, então não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer, né? Então esse é o exemplo do que é o objetivo SMART. Claro que aqui também tem um link explicando detalhado mais sobre essa técnica de objetivo SMART, tá? E o importante quando você vai definir o objetivo é você saber o quanto o objetivo do seu departamento está alinhado com a missão da instituição e como esse objetivo contribui para a sua visão. Por isso que a gente pede no início da ferramenta que você defina a missão e visão. O que você preenche lá anteriormente, ele vai trazer aqui, relembrando, a minha missão é essa, a minha visão é essa. Tá? Aí eu também já deixei aqui um objetivo já preenchido, que é o mesmo exemplo que está aqui abaixo. Então eu coloquei que eu quero aumentar em 10% o meu número total de voluntários cadastrados até o final de 2016. Esse objetivo, ele contribui aqui com a minha missão, com a minha visão. Se eu olhar, que eu quero aumentar o número de voluntários cadastrados, qual que é a missão da Cruz Vermelha? Prevenir e atenuar o sofrimento humano com toda imparcialidade. Se eu tenho mais voluntários cadastrados, né, na teoria ou até na prática, eu vou conseguir prevenir e atenuar o sofrimento de mais pessoas. Então a gente pode se dizer que isso aqui sim está alinhado com a missão da empresa. Tá? Vamos seguir aqui. Depois, quando eu preencho isso daqui, a gente vê que ele já pede detalhes desse objetivo. Tá? A gente só vai detalhar o que a gente escreveu aqui. Tá? Primeira coisa, aqui fala, detalhe o seu objetivo, preencha os campos abaixo. Qual a periodicidade de atualização? Aqui tem opções, tá? Vocês não vão digitar. Ou você vai atualizar ele semanalmente ou mensalmente. Eu vou colocar que esse daqui vai ser mensal. O seu objetivo está em... Se a gente olhar aqui, eu coloquei que o meu objetivo está em percentual. Aqui a ferramenta que mostra para vocês, a gente tem percentual ou número, tem duas opções. Está em percentual. Informe o valor atual. Aqui tem uma observaçãozinha. Qual o valor do fechamento da última medição? Exemplo, ano anterior. O valor atual que eu tenho, que eu fechei o ano passado, eu fechei com 100. Né? Informe o percentual que pretende atingir. Como eu já falei que aqui é 10%, aqui eu só vou informar o percentual, só vou colocar 10, só isso. E qual é a data limite que eu quero alcançar esse objetivo? Eu já falei que é o final de 2016. Então eu vou colocar aqui 31/12 de 2016. Né? Aqui eu detalhei o meu objetivo.
Agora a gente vai falar sobre quais são as métricas e metas. Aqui também tem algumas observações. O que você vai ter que medir para entregar o objetivo definido, que foi o objetivo que eu defini aqui em cima, ou seja, quais as ações a serem realizadas para ajudar a entregar o seu objetivo e qual a meta de cada ação. Aqui a gente tem alguns exemplos que vai ficar mais claro para vocês, tá? Que fala, preencha a tabela abaixo e após o preenchimento defina uma escala de importância para cada métrica, em ordem crescente numérica, começando de 1 para a mais importante, né? Aí tem aqui um exemplo de uma métrica, número de palestras realizadas em hospitais voltados ao trabalho voluntário. A minha meta é fazer 100, e o grau de importância é 1. Se eu fizer isso daqui, vai ajudar eu entregar o meu objetivo, que é aumentar o número de voluntários cadastrados? Provavelmente sim, tá? Eu não posso afirmar para vocês, mas é algo que eu defini aqui, que eu dei um exemplo. Mas a ideia é essa, o que eu estou fazendo aqui, que vai ajudar eu entregar o meu objetivo macro aqui. Então também já deixei previamente aqui, quais são as métricas. Vou pegar, só copiar e colar aqui. Né? Eu dei uma resumida aqui, palestras realizadas em hospitais voltadas ao trabalho voluntário. A meta é que eu quero fazer 100. Né, lembrando que o prazo é até 31/12/2016 e o grau de importância também aqui vai ser 1. Eu vou colocar dois exemplos para vocês. Campanhas de programas de voluntariado. Vejo outro exemplo aqui. Né, campanhas de programas de voluntariado em redes sociais. A meta também eu quero fazer, sei lá, uma por mês. Então vou colocar aqui 12. E aqui, se eu colocar o mesmo objetivo, o mesmo grau de importância, a ferramenta já avisa aqui para mim e não vai deixar eu seguir. Tá? Eu vou até dar um exemplo para vocês aqui, é que tem mais informações faltando. Eu vou aqui para o informe responsável. Eu vou colocar aqui o nome de um responsável. E o importante é que defina uma única pessoa, não pode ter mais do que uma pessoa responsável por esse indicador. Tá? Então, aqui Felipe Ferreira da Silva. Silva, foi. Agora eu vou dar aqui um avançar. Você não pode ter o mesmo grau de importância, tá? A ferramenta ela impede isso. E tudo que tiver também faltando, se eu deixar alguma informação aqui faltando, não tiver preenchida, você não avança, né? Você deve preencher os detalhes do seu objetivo. Então a ferramenta ela tem essa segurança para que você não deixe faltando alguma informação quando você for responder as perguntas. Tudo feito, eu vou clicar em concluir. Né? Veja o que ele gera aqui pra gente. Ele vai trazer aqui, né, ou a área que eu defini lá, voluntariado. Objetivo, aumentar em 10% o número total de voluntários, e que você vê que é tudo bloqueado. Só tem um campo aqui, não, né? Tem só tem uns campos desbloqueados que são os que eu vou conseguir editar. Aqui eu vou informar o meu número atual. Eu coloquei lá que eu tinha 100, vamos supor que hoje eu tenho 101. Eu fiz 10% do meu objetivo, tá? Porque 100 versus 101, então eu estou crescendo 1% em relação ao ano passado. Esse é o meu crescimento. Meu crescimento versus o ano passado está de 1%. Eu só vou ajustar aqui a visualização. Exibição. Desproteger planilha. Tá. Só vou dar uma ajustada aqui nessa visualização aqui. E a gente já segue. Certo? Então tá aqui, crescimento de 1%. E aqui tem a observação ano atual versus o ano anterior. E qual que é a fórmula que a gente chega aqui? É o número atual dividido pelo objetivo menos 1. Aqui nós temos quem é o responsável, quando ele foi definido. Está aqui a data de hoje. A última data de atualização aqui é hoje. E a data limite é o dia 31. Vamos supor que... Eu vou mudar aqui para dar um exemplo para vocês, tá? Aqui essa data de atualização, ela vai atualizar automaticamente sempre quando você alterar esse campo aqui. Se eu colocar aqui que tá do dia 1/11 de 2015, beleza, ele mantém. É que a ferramenta está desbloqueada, tá? Eu vou voltar aqui ao bloqueio. Eu vou tirar a exibição e vou proteger a planilha. Então quando eu vier aqui e colocar uma outra informação, coloquei 102, repare que ele já vai trazer a data atual para mim.
Beleza, então aqui eu estou com 20% do meu objetivo realizado já. E aqui tem as minhas medições, tá? Como eu coloquei lá que era mensal, ele me traz aqui os 12 meses aqui do ano. Vamos supor que isso aqui serve para a gente acompanhar a evolução desse indicador, tá? Vamos supor que em janeiro nós tínhamos feito 100, né? O mesmo número do ano passado. Em fevereiro a gente fez 101, né? E em março 102, que é, vamos supor que a gente está em março, 102. Aqui ele vai trazer a evolução para você. Quando nós definimos lá as nossas métricas e o grau de importância para cada uma delas, como nós definimos só duas, aqui só traz duas, e o grau de importância como é o I2, 1 e 2, eles são os fatores críticos de sucesso para entregar esse indicador. Ou seja, o mais importante que você define o grau de importância são os que mais contribuem para a entrega do objetivo final. Vamos supor aqui que a meta era fazer 100, eu estou com 20, eu estou com 20% de atingimento. E aqui a meta era fazer 12, eu estou no terceiro mês, vamos supor que eu fiz, realizei os 3, e eu estou com 25% que é o programa de voluntariado. Isso aqui são as demais métricas, lá nós tínhamos 10, como nós não preenchemos mais nada, aqui ele não vai trazer mais informações, tá? E esse é o acompanhamento que a gente consegue fazer de um indicador. Aqui está a visão geral. Feito isso, né, não tem mais nada para avançar aqui, a gente vai em início. Repare a tela que aparece de início, né? Aqui o exemplo que eu estou dando para vocês foi que essa ferramenta foi customizada para a Cruz Vermelha. Como eu coloquei já lá o nome tudo certinho, ele já está trazendo aqui o primeiro indicador. Eu clico aqui, ele volta para minha tela. E venho para cá, ele volta para onde eu estou. Como que eu faço para preencher os demais indicadores? A gente vê que está tudo zerado. Aqui, aí tem aqui a explicação. Clique nos números abaixo e preencha os demais indicadores de desempenho. Eu vou clicar no primeiro. O indicador já está preenchido, então eu não consigo. Vamos para o segundo. Então a gente vai voltar a fazer a mesma coisa. Vamos definir quais são as metas e métricas desse segundo indicador. Também já deixei aqui um exemplo para vocês, triagem de donativos. Eu vou colocar ele aqui. Vou passar aqui, eu já expliquei também sobre a técnica SMART. Então eu vou colocar aqui um outro exemplo. Claro que isso aqui são coisas que eu tirei, né, da minha cabeça. E eu feito isso, ele já ativa aqui o próximo campo. Aqui, como era mensal, esse eu vou colocar semanal. O meu objetivo, este daqui, é 5.000, né? Então, o meu objetivo ele está em número, não está em percentual. Isso daqui é importante. Se não colocar isso daqui correto, a ferramenta não vai funcionar. Informe o valor atual. Aqui eu estou falando em arrecadar 5.000 unidades de agasalho até junho de 2015. Vamos supor que em 2014 eu tinha arrecadado 1.000 não, vou colocar 4.000. Informa o número que pretende atingir, já está aqui também, eu só tenho que passar isso para cá. Isso aqui é importante porque é com base nisso que vai fazer o cálculo dos gráficos, tá? Não consigo pegar o texto, tem que ser assim. E a data limite, eu coloquei junho, então vou colocar dia 30/6/2015. Essa é a minha data limite. Ah, tem um detalhe aqui, tá? Só são aceitos apenas datas, né, no formato que está aqui, dia, mês e ano, maiores do que a data de hoje, né? Esse aqui é um detalhe. Como eu estou colocando uma data passada, a ferramenta não deixa. Então eu vou colocar aqui a data de hoje, só para dar um exemplo para vocês. E aqui também ele relembra qual a nossa missão, qual é a visão da instituição. E vamos aqui para as métricas. Tem um outro exemplo aqui também. Postos de coletas em estações de metrô. Importante que você, quando você preencher as métricas e tanto seu objetivo, é que fique claro, tá, para que qualquer pessoa que leia isso daqui consiga entender, não só você. Outra pessoa vai pegar para ler e vai falar, eu sei do que ele está falando. Postos de coletas, eu vou colocar então que eu quero colocar em estações de metrô, eu quero estar presente em 15 estações de metrô. Isso daqui é importante para a campanha do agasalho, então vou definir aqui que é 1. Tá? E a outra métrica que eu tenho aqui, parcerias com faculdade, eu vou colocar aqui também, parceria com faculdade. Quero fazer pelo menos com 10 faculdades. Como outro eu defini 2, esse daqui eu vou definir 3, tá? Só para mostrar a diferença. E aqui eu vou colocar também a terceira métrica. Tá? Campanhas de combate ao frio em redes sociais. Esse daqui é mais importante, eu vou colocar o 2 aqui. Eu quero fazer também, durante o ano eu quero fazer uma campanha no mês. Esse daqui vai ser o 3.
tá? É importante que a métrica, ou isso que você vai medir, que vai ajudar a entregar esse objetivo aqui maior. E vou definir um responsável, também só pode ter uma pessoa responsável. Eu vou colocar o nome aqui. Feito isso, eu dou um concluir. Ele me traz aqui um novo indicador. Aqui ele está aparecendo assim porque a gente ainda não preencheu. Eu vou colocar aqui 4.000. Foi o mesmo valor que nós tínhamos do ano passado. Então a gente vê que o nosso crescimento é zero. A gente não cresceu. Tá? Se eu fizer 4.000, vou colocar aqui os 5.000. Né? Se eu fizer os 5.000 era a minha meta, já entreguei os 100% e estou crescendo 25% versus o ano anterior. Eu vou deixar aqui 4.500, tá? E aqui também segue a mesma lógica, quando ele foi definido, isso aqui também é automático, sempre quando você define lá ele traz a data aqui automático e quando foi atualizado. Coloquei aqui quando ele foi definido. E aqui a gente tem agora medições, né, mensais, tá? Não é medições semanais, não são mais mensais como a gente definiu no outro. Então aqui nós temos em média 52 semanas no ano. Então vamos supor que na primeira semana eu tinha, a gente está falando de arrecadação de agasalhos, na primeira semana eu tinha 100, na segunda semana eu tinha 200, na terceira semana, né? E ele vem trazendo aqui a evolução pra gente, tá? 5.000 não, vou colocar aqui 4.450. Ele vem e com isso daqui a gente consegue fazer o acompanhamento, né? E a gente vai definindo até chegar a semana que a gente está hoje com os 4.500, vamos supor que é a oitava semana do ano, que eu estou com os 4.500, então aqui a gente consegue ver a evolução desse indicador, né? Onde a gente está performando melhor ou não. E aqui também é a mesma coisa, né? Fatores críticos de sucesso, aquele que eu defini que era 1 e 2 nas minhas métricas, tá? Posto de coletas. Ah, eu fiz, a meta era fazer 15 até o prazo final. Ah, eu só fiz 1. Estou com 7% do meu objetivo. Lembrando que isso aqui é um fator crítico, então vale a pena você dar uma atenção a isso. Né? Campanhas de combate ao frio. Eu queria fazer 12, legal, eu já fiz 5. Estou com 42%. E parceria com faculdade, eu ainda não fechei nenhuma parceria. Mas eu vou colocar aqui um exemplo aqui de 5. Né? Coloquei a parceria, ele traz aqui pra gente, tá? Como esse aqui é um outro monitor, ele tá dando esse problema aqui na visualização. Eu vou ajustar aqui já para corrigir, mas claro que quando disponibilizar a ferramenta já vai estar tudo isso daqui ajustado. Vamos lá, revisão e desproteger a planilha. Aqui é só questão de ajuste da visualização. Tá? E ele vai trazer aqui assim pra gente o ID 3, que é o ID que a gente está falando aqui. A meta era fazer 10, a gente fez 5, então a gente está com 50%. Quando tiver os outros tudo preenchido, ele vai trazer aqui, só vai trazer o número de identificação. Por que o número de identificação? Porque não dá para colocar esse nome todo nesse espacinho pequeno, então foi uma forma que a gente encontrou de estar mostrando o desempenho das outras métricas em gráfico, tá? Depois, claro que eu vou fazer todos esses pequenos ajustes aqui. Né? E tá aqui, o atingimento de cada meta deve contribuir para o atingimento do seu objetivo. Feito isso, novamente a gente volta lá para o início. Tá aqui, início, e a gente consegue acompanhar. Essa aqui é uma visão gerencial. Tá? Aqui a gente consegue ver como que tá. Aqui tá o mesmo indicador, eu não mudei lá o exemplo, mas isso aqui seria o voluntariado. Tá? Então a gente vai ter uma visão aqui gerencial de todos os nossos, a ideia, né, de ter a visão gerencial de todos os departamentos, onde você consegue estar acompanhando como que está a performance desses departamentos. Então aqui eu vejo que eu estou com 20%, outro estou com 90%. Para eu acessar o departamento é só eu clicar no nome dele que ele me joga para lá. Né? Para eu voltar, início, eu vou aqui para o triagem de donativos. Tá? Mas na verdade ele é voluntário, depois eu faço o ajuste na fórmula. Vamos supor que mudou. Mudou o meu objetivo, mudou a minha métrica, eu quero fazer um ajuste. Como que eu faço? Tem um botãozinho aqui editar, tá vendo? A gente vai clicar nesse botão editar, ele vai jogar naquele questionário que a gente preencheu. Então aqui a gente vai olhar, o objetivo é o mesmo, mas a gente identificou uma nova oportunidade para a gente tá preenchendo aqui. Ou a gente mudou a campanha de voluntariado aqui, de programa de voluntariado em redes sociais, a meta não é mais 12, a gente definiu errado, vamos colocar que a meta é fazer 50. Aqui você pode fazer toda a modificação necessária, tá? E aqui a gente tem o botão voltar. E aqui ele já traz pra gente
a meta aqui que a gente acabou de mudar. A meta agora é 50. Então aqui a gente edita, aqui a gente volta para o início, tá? Tem essas duas opções, editar ou voltar para a tela inicial. Praticamente a navegação vai ser nesses botões aqui, tá? Você tem botão 1, 2 e vai até o 10. Se a sua empresa ou sua instituição tiver mais do que 10 departamentos, a ferramenta não atende, tá? Está limitada a 10. A sugestão é que você grave 2 arquivos ou não, né? E aqui também tem o suporte, tá aqui o e-mail de contato. Também quem tiver interessado na ferramenta pode estar mandando um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui. Mandando e-mail, tiver com algumas sugestões, ou se tiver interesse. Claro que a ferramenta ainda está em desenvolvimento e ainda está em teste com a parceria que a gente fez com a Cruz Vermelha. Vamos supor que a gente viu que a nossa missão, a nossa visão da instituição não está correta. Pode ser que quando definiram lá anos atrás não foi definido corretamente, a gente precisa mudar. A gente só conseguiu identificar isso quando a gente estava fazendo os nossos objetivos aqui. A gente viu que tudo que a gente faz não está nada alinhado com a missão e visão da empresa. Então é hora de mudar, né? Isso aqui é estratégico da empresa. E isso a gente colocou lá como recomendação lá no início. Como que a gente volta lá para aquela tela inicial? Tá aqui, ó. Tem uma casinha aqui. A ideia é que não volte, né? Mas se precisar voltar, tá aqui. Voltou para a tela inicial. A gente vê que agora já aparece a opção de início, que antes não tinha. E aqui também tem um vídeo demonstrativo do uso da ferramenta, que é esse vídeo que tá sendo gravado agora, tá? Por isso que esse link aqui é só ilustração. Depois eu vou substituir e mudar. E a gente volta lá para nossa missão e adapta, se necessário. Adaptei aqui, né? Aí a gente volta lá para as questões. Tá? Bom, então é praticamente isso, tá? Não tem mais nada, acho que acrescentar aqui no uso da ferramenta. E terminou, salva, claro, se não salvar, perdeu tudo. E fecha, tá? Como é um arquivo em Excel, é importante, isso aqui impacta, que é o nome que a gente deu para a ferramenta, tá? Como é um arquivo em Excel, é importante você sempre salvar o backup, porque se alguém vier aqui e deletar, você perde tudo. E se você estiver trabalhando integrado com outros departamentos, a recomendação também é que você pode deixar o arquivo na rede, né, que pessoas de confiança tenham acesso e cada um entra lá na ferramenta e a pessoa vai lá, eu sou responsável pelo departamento X, eu vou entrar lá e vou estar fazendo atualização e a gerência geral aqui no caso vai poder estar acompanhando isso daqui. Terminou, salvou, fechou, tá? Bom, então é praticamente isso, tá? O resumo da ferramenta. Quem tiver interesse, né, pode estar enviando um e-mail, né? Vou colocar o e-mail aqui para vocês, pode enviar com sugestões se tiver interesse. Quando a ferramenta estiver pronta, a gente pode estar compartilhando aí com as pessoas. Mas esse é o endereço de e-mail que vocês podem estar enviando com sugestões ou até críticas construtivas também serão bem-vindas, tá? Então com isso a gente encerra aqui o tutorial dessa ferramenta.